A paz e a graça de Cristo, meus irmãos, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sétimo Milênio. Nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco a respeito do mistério que Deus deixou aqui na Arca de Noé. Magnífico, né? Uma coisa muito bonita que Deus tem revelando aqui na Arca de Noé. Para você ver que Deus está anunciando o fim desde o princípio. As coisas que ainda não aconteceram, Deus está profetizando já, né? Lá no começo tem o fim de todas as coisas. Tudo que a gente precisa saber a respeito do futuro está lá no começo, irmãos. E como eu disse, eu vou falar sobre a Arca de Noé e vou usar esse PDF que eu fiz, né? Um PDF de 6 páginas. Tá bem curtinho mesmo, com ilustrações e mais versos bíblicos, né? Eu vou estar deixando aí para download, né? Todo PDF que eu usar nos vídeos eu vou estar deixando na descrição do vídeo para baixarem, tá? Caso alguém se interesse. Mas enfim, eu gostaria de começar lendo um texto que se encontra em Gênesis capítulo 6, o verso 13 a 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimento na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Amém? Então aqui Deus está anunciando aqui um juízo sobre os homens, né? Um juízo sobre todos os homens, sobre os ímpios. E aí Deus fala que a única maneira de Noé se salvar e sua família é com uma arca de madeira, que ela vai ser revestida por dentro e por fora. Interessante aqui que quando você pega essas palavras no hebraico, por exemplo a palavra aqui betume, né? Que Deus manda Noé fazer essa arca e revestir de betume por fora. E por dentro, betume é a palavra kofer no hebraico, koper, né? Não sou perito em hebraico. E você vai ver que tem algum significado interessante, que essa palavra kofer significa preço de uma vida. Olha que tremendo. E o outro significado dela é justamente asfalto, betume, né? E você vê que é disso que a arca vai ser revestida por dentro e por fora, né? Isso aqui também está falando da Arca da Aliança. Mas para não misturar muitos assuntos, eu vou falar apenas da Arca de Noé. E essa palavra kofer, ela vem da palavra kafar, que significa cobrir, purificar, fazer expiação. É a mesma palavra utilizada para o dia da expiação, né? E você vai ver que Deus manda Noé fazer uma arca e revestir ela, ou seja, expiar, cobrir ela de betume, que significa preço de uma vida. Por dentro e por fora. Então é uma arca que ela vai ser revestida, vai ser espiada por dentro e por fora, né? Pelo preço de uma vida, um resgate. Agora, para a gente entender o que essa arca está significando, é importante a gente entender quem que é Cristo, né? Quem que é Cristo? Poucas pessoas entendem a respeito do Cristo, né? Elas falam Cristo é Jesus, Cristo é o Filho de Deus, né? Mas elas não entendem o que é Cristo realmente. Porque Cristo, na verdade, é a igreja mais Jesus. Cristo é esse corpo aqui que vocês estão vendo aqui agora, cujo cabeça é o próprio Jesus e o corpo é a igreja, né? Então Cristo é Jesus e a igreja. É o ungido de Deus, tá? E você vai ver que Paulo vai falar disso em Efésios capítulo 5. Que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo, que Jesus é o marido, a igreja é a esposa. Tudo isso Paulo tirou da lei e dos profetas, né? Eu não vou estar entrando muito em detalhe a respeito disso, mas eu vou trazer aqui mais ou menos o que foi fundamental para Paulo pensar isso, tá? Então a gente vê em Gênesis capítulo 12, verso 21 e 22, na formação da mulher. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então, para a mulher ser feita, Deus teve que botar o homem para dormir. Teve que fazer um pesado sono cair sobre o homem, né? E aí Deus vai e tira ali uma das suas costelas, para poder ser edificada a mulher. Você vê que quando Deus tira ali, não está no texto, mas meditando a gente percebe que sai sangue, né? Então a mulher foi edificada a partir do sangue de Adão, do homem. E agora você vê que
esse Adão aqui, ele é a figura de Cristo. Quando Deus ele bota o homem para dormir, depois tira a costela dele para fazer a mulher, é uma figura de Cristo. Cristo morrendo para Deus poder fazer a mulher a partir de Cristo, né? Porque você vai ver que vai sair a partir do sangue. Ou seja, a mulher ela vai ser espiada, né? Você vê que a mulher ela só é edificada depois do sono de Adão. Aqui Deus ele já estava revelando o evangelho, que Deus ia fazer o seu próprio filho cair nesse sono pesado para poder dar vida à mulher. E a vida ela vem através do sangue. A vida ela está no sangue. Então quando Deus ele tira ali a costela de Adão, sai sangue, ou seja, sai vida, né? E aí Deus vai e faz uma mulher com aquela costela. Daí o homem levanta e ele fala: essa sim é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora eu esqueci de botar um texto ali no PDF, mas vocês podem estar analisando agora, que é a continuação, né? Gênesis 2:24. Depois que Deus faz a mulher, olha o que diz o texto: portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e então serão uma só carne. Então o homem ele deixa o pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e eles vão ser uma só carne. Você vai ver em Efésios capítulo 5, Paulo falando desse mesmo texto aqui e aplicando para Cristo e a igreja. Porque esse homem aqui, que deixou o pai e a mãe, é Cristo, né? Ele deixou a habitação celestial, ele deixou o céu para se unir à sua mulher aqui na terra. Quando Cristo esteve aqui na terra, ele estava unido com a igreja. Os dois eram uma só carne, e ele era o cabeça e a igreja era o corpo. Você vê que ele deixou pai e mãe para se unir à sua mulher. E aí quando Cristo morre, a igreja, que é o seu corpo, também morre lá na cruz. E quando Jesus ressuscita, o seu corpo, que é a igreja, também ressuscita. Os dois são um só. Você vê que também tem uma tipologia na arca, porque essa arca de Noé aqui, ela é Cristo. Mas não somente Cristo, mas também é a igreja. Aqui essa arca aqui é o corpo de Cristo, que é a igreja, né? E você vê que ela vai ser revestida de betume. E esse betume aqui é justamente o sangue de Cristo, ó. Preço de uma vida. E a lei diz que a vida está no sangue. Então essa arca aqui ela foi revestida por um preço de uma vida. O corpo de Cristo foi revestido, foi expiado por um preço de uma vida, pelo sangue, que está representado nesse betume aqui. E você percebe que foi justamente esse betume que não deixou com que a ira de Deus ali, aquela chuva que estava caindo sobre a arca durante 40 dias, né, representando o castigo de Cristo, não tocou na arca, não danificou a arca, né? Você vai ver que a arca não foi prejudicada por causa do betume. E agora você vê o seguinte na lei, que diz o seguinte, Levítico 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação das vossas almas, porque é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Então, olha que interessante. Você vê que Deus ele vai falar que no sangue está a vida. E ele vai dizer que o sangue é para fazer expiação pelo pecado, né? Para cobrir os pecados. E quando Cristo estava ali na cruz, você vai ver que desceu sangue sobre o seu corpo, né? Você vê que o corpo dele todo foi coberto de sangue. O que ele sofreu ali, irmãos, aquele sangue que estava correndo sobre o seu corpo, era justamente a expiação, que ele estava cobrindo os nossos pecados. Ele estava cobrindo a igreja ali com seu sangue, com sua vida, fazendo expiação pelos nossos pecados. Você vê que Cristo ele morre, a igreja também morre, e quando ele ressuscita, a igreja também ressuscita. Fazendo a figura do batismo, né? Porque nós somos batizados no corpo de Cristo. Isso que é interessante. Então você está vendo que toda a ira de Deus que estava caindo ali sobre os homens ímpios, não caíram sobre aqueles que estavam na arca. Por quê? Porque a arca estava revestida de betume, revestida do preço de uma vida, representando o sangue de Cristo, que ele fez expiação pelos nossos pecados. Ele cobriu os nossos pecados. E a ira de Deus cai justamente sobre todos aqueles que possuem pecado. Mas como Cristo cobriu os nossos pecados, então nós somos justificados diante de Deus. Nós somos justos diante de Deus. E assim a gente não recebe a ira de Deus. E essa questão de passar pelas águas que é interessante, porque ela vai estar tipificando uma ressurreição.
Porque quando você passa pelas águas é a sua morte. E quando você sai das águas é justamente a ressurreição. É a figura do batismo, né? Quando você mergulha, é a sua morte no corpo de Cristo, né? É a sua morte aqui, ó, com Cristo aqui na cruz. E quando você sai das águas, é a sua ressurreição com Cristo. Porque do mesmo modo que ele morreu e ressuscitou, assim o corpo dele também, a igreja. Primeiro espiritualmente, depois vai ser manifestamente. E agora olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 4 a 5. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim podemos nós também em novidade de vida. Porque se temos unidos a ele na semelhança da sua morte, ou seja, no corpo dele, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então você vai ver que aqui, esse corpo de Cristo aqui, ele vai passar pelas águas, vai morrer e vai ressuscitar. Mas como ele está revestido de betume, aquela ira de Deus que está caindo ali não vai afetar eles. E olha o que Paulo fala em Gálatas 3. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Olha que tremendo. Então Noé, sua família e os animais estavam tipificando o quê? A igreja, as nações, né? Toda a ira de Deus que deveria estar caindo sobre aqueles que estavam na arca, estava caindo justamente sobre a arca. Né? Não estava caindo sobre aqueles que estavam dentro, mas sim sobre aquele que estava fora. Que é tipificando Cristo. Cristo ele recebeu ali 40 dias de chuva, né? Representando esses 40 dias de jejum dele, que ele sofreu por nós. Aquelas 40 chicotadas que ele levou, né? Não está escrito nas escrituras que ele levou 40 chicotadas, mas algumas fontes históricas nos permitem imaginar isso, né? 40 ou 39, por aí, aproximadamente. E você vê que ele passa também 40 dias de jejum, né? Para poder vencer a tentação. E interessante ali, quando ele passa aqueles 40 dias de jejum, que ele não estava só vencendo a tentação por ele mesmo, mas ele também estava vencendo a tentação por nós. Porque você vai ver que ali ele estava cumprindo a história de Israel e acertando em tudo que eles erraram. Porque você vai ver que Cristo ele vai nascer, ele vai por Egito, depois ele sai do Egito, ele passa pelas águas, né, pelo Rio Jordão, e depois ele passa 40 dias jejuando, vencendo ali o maligno. E você percebe que o mesmo aconteceu com Israel, só que eles caíram. Você percebe que eles nasceram ali em Israel com Jacó, eles foram para o Egito por intermédio de José, né? Depois eles saem do Egito e passam pelo Mar Vermelho. E aí eles passam 40 anos no deserto, recebendo ali a ira de Deus, porque eles foram incrédulos. Só que aí eles são tentados no deserto e ele cai nessa tentação. Israel cai nessa tentação. Mas Cristo ele vence essa tentação citando textos que estão ali em Deuteronômio, né? Tem texto que Jesus citou ali, né, que está no livro de Deuteronômio, que é justamente o livro que eles receberam lá quando estavam no deserto, né? Então Israel ele caiu nessa tentação do deserto. E já Cristo ele veio para refazer, para renovar, né, para desfazer as obras do maligno. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Né? Por meio de Cristo, nós somos salvos da ira de Deus. Você vê que essa arca passou pela água, ela entrou nas águas e saiu das águas, né? Tipificando o batismo, uma morte e uma ressurreição. E a igreja estava aqui dentro dessa arca. Então, nós somos salvos por meio dessa arca que é Cristo, como eu disse, né? E a ira de Deus não cai sobre nós, por quê? Porque estamos revestidos de betume. E essa ira de Deus caiu justamente sobre Cristo. E agora uma coisa interessante é o que o irmão Israel, agora o irmão Israel do Reino de Deus, ele mandou um áudio, né? Num grupo que a gente está. Interessante, falando a respeito desse sonho que Pedro teve lá em Atos capítulo 10, né? Que ele sonha ali com os animais. E é um sonho bem interessante. Que aí Pedro ele vai sonhar e vai ter uma visão, né? E via o céu aberto com um objeto descendo, como se fosse um grande lençol sendo baixado pelas 4 pontas sobre a terra, no qual havia de todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come.
Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Pela segunda vez ele falou a voz: não chames tu comum ao que Deus purificou. Então aqui Pedro ele tem uma visão desses animais, né? E aí ele é convidado a comer esses animais. Mas você vê que são os animais impuros que a lei proibia de comer, né? Você vai ver em Levítico 11 falando lá que não era para o povo de Israel comer animais imundos, né? E você vai ver que justamente essa voz manda ali Pedro comer esses animais imundos. Mas o que é que Pedro fala? Não, Senhor, eu não vou comer nada imundo. Mas aí você vai ver que ele responde: não considere imundo aquilo que Deus purificou. Agora, aquele Israel que recebeu essa lei em Levítico 11, aquela lei de não comer animais imundos, a espiritualidade daquilo dali, o principal daquilo não era que eles não deveriam comer esses animais. O que Deus, é claro que eles não deveriam comer, né? Mas o que Deus queria trazer para eles, principalmente, é que comer, eles não deveriam se misturar com esses animais. E esses animais estão tipificando justamente os gentios, as nações. Você vê que os animais impuros, eles têm características imundas, né? Esses animais. E aí cada animal ali da lei, ele está tipificando um tipo de gentio. E aí quando Deus fala, não come disso, não come daquilo, ele está falando, não se misture com esses gentios, não faça isso, não faça aquilo, não seja igual aos ímpios. E você vai ver que agora Pedro ele tem esse sonho aqui. E aí Deus fala que ele purificou isso aqui, ou seja, as nações, os pagãos, né? Que antes eles não tinham acesso à comunidade de Israel, eles não tinham parte na herança de Deus, eles são purificados, ou seja, eles são espiados também, né? Tanto é que Pedro ele acorda, depois ele vai ali para casa daquele romano, depois ele sai, depois ele vê ali o Espírito Santo descendo sobre os gentios. E aí ele entende a visão, que aquela visão ali estava falando justamente dos gentios, irmãos. Né? Então Deus ele purificou as nações, purificou os gentios. E você vai ver que é justamente os animais que estavam dentro da arca. Então aqui o evangelho já está sendo anunciado justamente para os gentios. E aí você vê que a arca ela tem todo tipo de animal ali dentro dela, né? Isso é tremendo, irmãos, porque você vê que Deus ele está tipificando aqui a salvação dos gentios, das nações, aqui nessa arca, que é justamente o corpo de Cristo. Então no corpo de Cristo, irmãos, tanto os judeus, gentios, quanto qualquer outro, de qualquer outra nação, pátria, né? Você vai ver que todos são salvos no corpo de Cristo. Por quê? Por causa do sangue dele que ele derramou naquela cruz sobre nós. Então esse era o vídeo que eu queria gravar. E eu peço que os irmãos meditem nisso, guardem isso no coração. Tem muita coisa para se falar a respeito dessa arca, né? Mas por enquanto eu vou falar apenas disso. Tem coisas que eu ainda não entendo, que eu ainda tenho que meditar. Tem coisas que a gente só vai entender mais lá pra frente. As coisas magníficas que Deus tem revelado nas escrituras. Tem escondido aos grandes e revelado aos pequeninos. E nosso Deus é magnífico, irmãos. Fiquem na paz de Cristo e até os próximos vídeos. Amém.